Olá pessoal, Evandro Garbim, André Garbim, novamente aqui com mais um vídeo sobre a nossa prestação de contas. Estamos fazendo esse vídeo por respeito aos nossos irmãos que assinaram a petição, aqueles que não assinaram, que ligaram após, gostariam de assinar, mas a gente já tinha encerrado naquele momento a coleta de assinaturas. Também você que faz parte de mais ou menos 85% de membros da Igreja Assembleia de Deus em Caxias do Sul que desejam a prestação de contas. Foi nos pedido para que a gente não fizesse mais. Alguns dos nossos obreiros pediram que eles iam tomar providências. Infelizmente eles não tomaram providência alguma, pelo contrário, acabaram tumultuando mais ainda, colocando vídeos nas redes sociais com supostas prestações de contas ali, tanto do discipulado quanto da missão. E no fim a gente imaginava que eles iam tomar uma providência adequada ao que foi pedido, porque já está fazendo 45 dias desde que nós protocolamos esse pedido de prestação de contas na sede, na Assembleia de Deus, ali na matriz, na Rua Pinheiro Machado. Você que está acompanhando sabe que o nosso trabalho é um trabalho em defesa da igreja. A igreja está apoiando, a igreja está interessada, a igreja está buscando por isso. São inúmeras ligações que a gente recebe com WhatsApp ou via Messenger. Às vezes as pessoas ficam até um pouco assim apreensivas. O que está acontecendo? Que a nossa diretoria, que o corpo do presbitério não toma uma providência com relação a isso, nem sequer o nosso presidente, que eu quero chamar aqui de PR, né? Daí quem sabe vai entender, PR presidente. E por que não estão tomando uma providência, já que é tão simples uma prestação de contas? Então eu a princípio quero falar sobre aquele relatório que supostamente seria uma prestação de contas ali do trabalho de missões. Foi muito criticado, os irmãos perceberam, foi até retirado da página da AD Caxias, exatamente por isso. Os irmãos não concordam com aquele tipo de prestação, porque não é uma prestação de contas. Ali fala-se de auxílio, fala de sustento, e nós sabemos que tem missionários que só recebem um sustento, não é um auxílio. Fala-se de metas, não existe meta sem tu ter um projeto. Tu tem que ter um projeto para te ter metas. Eu tenho metas de encher a cidade de Caxias do Sul de congregações. Isso é uma coisa irrisória, isso é um sonho. Você tem uma meta, você tem que ter um projeto. Eu tenho um projeto para ter uma congregação no bairro tal. O que nós vamos fazer com esse projeto? Nós vamos desenvolver um projeto neste lugar. Questões financeiras, preparando um obreiro para este lugar. Começa com evangelização, culto doméstico, aluga um espaço e assim vai crescendo. Isso é projeto. Trabalho missionário, você trabalha com projeto. Quanto custa um missionário na África, por exemplo? R$5.000 custa um missionário na África. Foi falado isso no vídeo? Não, não foi falado. Então nós estamos aqui esclarecendo o missionário para que ele seja sustentado hoje com o dólar, que está a cotação da moeda africana. R$5.000 é necessário para que o missionário se sustente na África, pagando suas despesas de igreja. Então, uma prestação de contas ela é um pouco mais assim profunda do que foi prestado ali com aquele vídeo. E nós não vamos ficar fazendo críticas, porque afinal de contas, né? Nosso objetivo aqui é que realmente traga-se esta prestação e infelizmente isso não está acontecendo. Então, devido a isso, nós retornamos com vídeo na rede social, que é o meio que a gente tem, para que a gente possa então esclarecer a toda a igreja de Caxias do Sul e aqueles que estão interessados. Sobre isso, André, 45 dias já se passaram e nós estamos aguardando uma posição. Agora tem aí uma comissão, o pessoal que está aparentemente trabalhando, né? Com a questão da ética e em busca de uma solução. Mas a gente não está vendo solução alguma e nós estamos dizendo isso para todos vocês. Não há solução ainda prevista vindo da igreja em nossa direção. Nós estamos aqui lutando, batalhando pela igreja, mas infelizmente a nossa igreja ainda não se posicionou. Paz do Senhor, irmãos, assim como o Evandro disse, 45 dias já se passaram. E para muitos que nos chamam de desviados, filhos do diabo, né, traidores e tantas outros adjetivos que estão direcionados a mim, ao meu irmão e a todos os irmãos que assinaram o requerimento. Nós temos, desde o primeiro dia, quando começamos a pedir o requerimento, ou desde o primeiro momento que procuramos o pastor presidente da AD Caxias do Sul, nós nunca se reportamos a ele de uma forma agressiva ou nominal, no sentido de atacá-lo. Muito pelo contrário, nossa intenção sempre foi pelo zelo maior que é a obra do Senhor em Caxias do Sul, que é a Igreja de Caxias. Fomos atacados de todas as formas. O Evandro acabou de falar aqui acerca do trabalho de missão, né? Missionários do campo, missionários estão pedindo socorro, nós sabemos disso, temos conversado com os irmãos no campo.
outros tantos não querem falar o valor que recebem, porque sabem que os valores que recebem às vezes é uma vergonha, né? Mas nós não vamos adentrar nesta seara, né, tão profundamente, né, Wanda, porque só se dá aquilo que se tem. E quando não se tem prestação de contas, a gente camufla. É assim que, infelizmente, a gente vê muitas coisas acontecendo. Em relação a essa questão dos 45 dias em que estamos pedindo, eu volto e retorno aqui aos irmãos dessa cidade, aos irmãos que congregam na AD Caxias do Sul. Irmãos, nós nunca baixamos o nível. Em qualquer tipo de vídeo que fizemos, em qualquer menção que fizemos à pessoa do pastor presidente da Assembleia de Deus em Caxias, ou qualquer membro da nossa igreja, qualquer membro da AD Caxias do Sul. Nós viemos respeitosamente a você que está vendo este vídeo neste momento e dizer: continuamos sem prestação de contas. E talvez a gente, por alguns instantes aqui neste vídeo, a gente entone a voz um pouquinho mais alto, porque tem coisas, Evandro, que às vezes nos tiram do centro, muitas vezes, até quando a gente vai falar. Mas fique tranquilo, nós não vamos baixar o nível. Há poucos dias atrás, Evandro, nos chegou uma informação de um áudio que eu estava correndo no grupo dos obreiros. Obreiros, eu me refiro a obreiros distritais dessa cidade, pessoas que coordenam, que fazem a linha de frente, de um obreiro que nos chamou de filho de Satanás, que os garbins são os filhos de Satanás, que os garbins são uns desviados, são os filhos do diabo, né? E tantas outras informações, Evandro, começaram no primeiro momento contigo, né? No primeiro momento dizendo que você estava ameaçando a pessoa do pastor presidente. Pastor presidente, o senhor é um ancião, pastor presidente, o senhor não precisa disso, o senhor não precisa disso. Preste contas, não baixe o nível, preste contas, o que nós estamos pedindo é prestação de contas. E talvez hoje o que eu vá pedir aqui neste vídeo que nós vamos fazer juntamente com o Evandro seja: criem vergonha na cara, a igreja de Caxias do Sul precisa de prestação de contas. Não adianta atacar a minha pessoa, atacar a pessoa do Evandro, atacar a pessoa dos irmãos, coagindo, com medo, tentando atingir os irmãos que assinaram o requerimento, colocando medo sobre os obreiros, colocando medo sobre membros. Criem vergonha na cara, preste conta do requerimento que nós pedimos. Então, Evandro, recebemos este áudio. O que dizia no áudio? Nós éramos filhos do diabo, né? Nós éramos desviados, que o nosso requerimento não era para se dar crédito ao requerimento do pedido de prestação de contas, algumas informações que nos chegaram, que vindo de quem a gente menos espera que deveria dizer isso, que nosso requerimento, o que seria necessário fazer com ele era urinar em cima, tá? E infelizmente essas coisas aconteceram, mas eles tomaram uma proporção muito maior, Evandro. O que acontece é assim, ó, lá no perfil da AD Castanheiras, chamada como Reolon, e em outros perfis também, e vários obreiros disseram que um pedido de prestação de contas ou verificação das contas era dado a qualquer tipo de membro, qualquer membro. E diz que lá era franqueado isso a qualquer membro. E isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Isso está no papel, é uma teoria, e esses obreiros estão usando essa mentira. E veja, se isso fosse uma verdade, por que nós ainda não temos a resposta? Se realmente isso é uma verdade, se isso é franqueado a todos os membros, por que nós não temos a resposta? Se é tão simples assim. Pede uma prestação de contas, vai lá no contador, vai lá na administração da igreja, vão te passar tudo. Por que não passaram então? Já que nós temos um pedido. Bom, 45 dias se passaram. Como se não bastasse, tentando nos calar de algumas formas, aí nós recebemos uma ameaça de morte. André recebeu... Não, ameaça de morte, né, Evandro? Veja bem, nós estamos aqui falando com pessoas cristãs, né? Pessoas que se dizem de Deus, pessoas que se dizem obreiros da casa do Senhor, nos ameaçando de morte. Ministros distritais, né? Então, por que a gente está falando isso de novo em rede social? Porque você não fica sabendo. Porque nem um pastor seu, seja das Castanheiras, seja lá do Santa Corona, seja do Serrano, seja da Parada Cristal, seja do Santa Fé, ninguém vai dizer isso para vocês. Ninguém vai dizer assim que o Evandro e o André receberam ameaça de morte, o camarada nos ligou, o distrital,
foi feita a ameaça que um dos garbins ia amanhecer com a boca cheia de formiga, cheia de bicho, né? Isso, recebemos, né, Wander? Recebemos essa informação. Recebemos essa informação, tá? Irmãos que nos ligaram, preocupadíssimos, inclusive várias ligações, irmãos, encontramos uma pessoa na porta da matriz, armado, e deu a informação que um dos garbins vai amanhecer com a boca cheia de formiga. Então nós tomamos as providências cabíveis a esse caso, essa pessoa continuou circulando, já comentamos o Conselho de Ética, mas o Conselho de Ética tudo é novidade, tudo é surpresa. O Conselho de Ética não conseguiu ler o requerimento com 45 dias. Não conseguiram ler o requerimento, o pedido de prestação de contas. Também outra pessoa me ligou, um dos nossos pastores, também não conseguiu fazer leitura daquilo que foi pedido. Então, assim, estão fazendo ainda pouco caso. Veja, igreja, nós estamos trabalhando com muita seriedade o que estamos fazendo. Nós pedimos a oração da igreja, a igreja está orando, pessoas de Caxias do Sul, fora de Caxias do Sul, fora do Brasil, dentro do estado do Rio Grande do Sul e também fora do Brasil e fora do nosso estado, mas dentro da nação brasileira. Pessoas estão orando por essa questão, porque nós pedimos eles levar a sério, mas nós temos obreiros que querem uma solução, mas não conseguiram ler. São 20 páginas apenas. Não conseguiram ler o que diz o requerimento. Eles só querem que nós nos calemos. Eles pedem que nós parem com as publicações e que nós paremos de fazer as petições. A ameaça dizia assim: se vocês não parar de fazer esse pedido de perseguir o PRPR, que o PRPR é pastor presidente, tá? Não, se você não parar de perseguir o PRPR e não parar de fazer esse pedido aí, você vai dar para a cabeça de vocês. Era assim mais ou menos a conversa. Eu não quero mais falar sobre isso, porque já tomou a providência necessária. Então veja, por que nós estamos esclarecendo para a Assembleia de Deus, os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Porque o Conselho de Ética não leu o requerimento, não estão tomando as providências necessárias, estão tentando nos abafar, sufocar. Então, pede para quem sair da rede social, a gente dá um tempo para que eles possam trabalhar, porque nós dissemos, primeiro vídeo, no dia do protocolo, 4 de junho, de que nós queríamos que tudo viesse à tona de forma pacífica. Gente, só nós estamos agindo de forma pacífica. Então está aí dado esse recado aos nossos irmãos, estamos ameaçados de morte, paramos até de frequentar alguns cultos, né, para que isso não viesse a cabo dentro da igreja. Alguns obreiros pediram para nossos pastores diretos que nos tirassem das atividades. Eu convoco as irmãs do Círculo de Oração, a senhora superintendente do Círculo de Oração, por gentileza, a senhora comece a se posicionar, a senhora saia debaixo da cama, comece a se posicionar, porque a minha esposa foi proibida de cantar hinos da harpa em cultos de mulheres. Então a senhora se pronuncie, por gentileza. Líder de mocidade, por gentileza. Eu sei que você está afastado, mas alguém está se substituindo. Se manifeste, saia debaixo da cama, porque o meu filho, que faz parte de uma liderança de mocidade, foi proibido de fazer lives, porque o obreiro distrital achou que isso era demais. Relação a mim, nem comento. Nem comento. Me proibiram de dar aula da ETAD, por exemplo, e coisas assim do gênero. Eu acho um absurdo, uma falta de vergonha, uma falta de pudor, uma falta de responsabilidade, falta de critério, e pedem para nós que tenhamos misericórdia. Estamos tendo, mas misericórdia da igreja, misericórdia das pessoas que não têm voz ativa, misericórdia das pessoas que estão com medo, misericórdia daquelas pessoas dizimistas, ofertantes, fiéis, que estão pedindo por um esclarecimento. E o que me chama a atenção, Evandro, é que as pessoas que estão sendo colocadas de lado, né, para que se calem diante da igreja, são as pessoas que não devem. São as pessoas que não pediram requerimento. Na verdade, não pediram, que nós não temos que prestar conta. Quem tem que prestar conta é as pessoas a quem nós nos dirigimos com muito respeito. Quando fomos ameaçados de morte, tá? Quando fomos ameaçados de morte, tivemos que tomar providências legais. Porque tem situações que nós temos que trabalhar no âmbito espiritual e tem situações que nós temos que trabalhar no âmbito da justiça. E, infelizmente, tá? As pessoas nos ligaram, nos avisaram que existia alguns irmãos ali na porta da matriz, contratado sabe Deus por quem, ou talvez se saiba, tá? Armado por dentro. Pessoas viram essa arma e as pessoas disseram: olha,
abram o olho, ele já disse que um de vocês vai amanhecer com a boca cheia de formiga, um dos dois. Aí eu pergunto aos obreiros distritais que sabem disso, muitos obreiros que nos procuraram e que me contaram isso para o meu irmão, qual é a atitude que os senhores estão tomando? Qual é a atitude? Estão amordaçados? Estão com medo? Estão coagidos? Eu entendo, Evandro. Existem muitos obreiros que dependem do salário da igreja. Obreiros que têm família, a gente entende isso. E que têm nos procurado e disse assim, irmãos, nos perdoem por a gente não assinar, nos perdoem por a gente não estar se manifestando em rede social, mas a gente tem família e a gente entende e respeita os senhores. Agora, o que é inadmissível são áudios correndo, chamando a gente de filhos de Satanás, filhos das trevas, filhos do diabo, de todas as formas, e eu esperava que o pastor presidente se manifestasse e dissesse, irmão, chega disso. Retira essa arma que está dentro do teu colete ou dentro do teu paletó na porta da matriz. Que tipo de obreiro que a gente está lidando? Evandro, nós temos um legado nesta cidade que foi deixado pelo pastor João Lundgren. A Assembleia de Deus em Caxias, ela não se manteve, não se criou em 3 anos para cá, irmãos. Eu peço a gentileza aos obreiros desta cidade que construíram esse ministério, que construíram essa igreja, que não tenham medo de colocar a cara para fora e dizer, chega, dê um basta nisso. O que nós estamos pedindo é prestação de contas. Não existe ninguém aqui, Evandro, que esteja apontando a vida do pastor presidente ou a vida de qualquer outro obreiro. Temos áudios? Temos aqui informações que poderíamos dizer da vida de fulano, de Beltrano, de Ciclano? Poderíamos lançar isso em rede? Não fizemos, porque o nosso ataque não é pessoal. Falaram da conduta e da vida do meu pai, um senhor de 78 anos de idade, que não deve nada para ninguém. Uma pessoa que nunca teve problema algum na justiça, uma pessoa que não é processado por ninguém, uma pessoa que nunca foi processado. Resolveram falar da minha família toda. Mas eu quero dizer aos senhores que fizeram reuniões na matriz com pessoas que nem membros da igreja são, nem crentes são, Evandro. Trocando por cesta básica. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre o mercenário e o pastor. Dizer uma coisa para vocês que não leem a Bíblia. A Bíblia mostra no Evangelho de João que o pastor, ele defende o rebanho, e não é o rebanho que defende o pastor. O mercenário, quando vê vir o lobo, ele foge. Pensa, Davi volta para casa, levou 100 ovelhas do seu pai. E aí ele volta para casa com 99. E aí o pai diz, o que aconteceu, Davi? Veio o urso e matou uma ovelha. Opa, mas um urso não é Davi. Beleza, então tá tranquilo, afinal de contas, Davi, vai ter que enfrentar o urso. No outro dia, Davi vai com 99, volta com 98. E aí o pai pergunta de novo, Jessé, Davi, o que aconteceu? Tem só 98 ovelhas. Aí Davi diz, pai, mas hoje veio o leão e matou. E assim vai, todos os dias, quando vê, não tem mais rebanho na casa. Mas sabe o que Davi fazia? Davi matava o urso e matava o leão. Agora o mercenário não. O mercenário, quando ele vê o lobo vir, ele foge. Então assim, não é a ovelha que defende o pastor. É o pastor que defende a ovelha. Se o pastor não defende a ovelha, é porque ele é um mercenário. No momento que o pastor não defende a ovelha, ele é um mercenário. Nós tivemos um obreiro em Caxias do Sul que ele ficou 4 meses. 4 meses ele abandonou a igreja e foi embora. Foi lá para perto de Brasília. De Brasília, ele ficou um tempo, não se sabe o que aconteceu, ele veio para Florianópolis. Não se sabe o que aconteceu em Florianópolis, ele caiu em Caxias do Sul com estardalhaço, participando de reuniões, ditando regras e xingando obreiros que já tinham raízes aqui em Caxias do Sul. É este o ministério que você quer? É esta a cúpula, a cabeça que você quer que governe esta igreja? Então vamos lá. Pastores, parem de pedir misericórdia por aqueles que estão errados. Peçam misericórdia pela igreja, pelas mães, pelos pais, pelos obreiros, pelas crianças, pelas viúvas. Parem de pedir misericórdia por essas pessoas que estão erradas. André, essa semana recebi aqui no WhatsApp uma mensagem que me chamou a atenção, a mensagem que eu recebi. Quando não há prestação de contas, são essas coisas que acontecem. A pessoa mandou uma mensagem dizendo, irmão Evandro, foi mandado para nós uma mensagem, eu vou achar aqui, para nós da Escola Bíblica Dominical, dizendo que nós não vamos ter materiais para esse mês, ou para esse trimestre, né? Eu estou tentando achar aqui, para me ler na íntegra, não sei se eu vou conseguir encontrar, mas ali a pessoa disse para mim, olha só, Escola Bíblica Dominical, não vai ter material. Diz assim,
Paz do Senhor, irmãos. A direção da Escola Bíblica Dominical comunica aos seus colaboradores que este mês o pedido de materiais EVAs, canetas, lápis, etc., estão suspensos devido à situação financeira que a igreja vem enfrentando com a pandemia do Covid-19. Lembrando a todos que o fornecimento dos subsídios pedagógicos irá se manter normalmente. Desde já agradecemos a compreensão dos irmãos. Mentira! Mentira! Quanto custa para manter canetas, lápis e algumas coisinhas mais para a Escola Bíblica Dominical? Faz o seguinte, pega o salário do PR, divide pela metade, porque é muito que ele recebe. Divide pela metade e compra esse material para as crianças, Escola Bíblica Dominical. Ah, mas não está tendo Escola Bíblica Dominical, então por que mandaram o recado se não está tendo Escola Bíblica Dominical? Então veja, igreja, nós chegamos ao momento em que é necessário que nós nos unamos, obreiros. Vamos nos unir. Mulheres da torre de vigia, por gentileza. Por gentileza. Parem de orar de forma errada. Ore para que a verdade e a justiça venham à tona e prevaleça. Lembrando, Evandro, que quando houve a primeira ameaça, uma delas, né? A minha casa foi alvo também. Né? Eu estava lá, tive que registrar, né, boletim de ocorrência, porque não tem condições de ficarmos assim. Fomos alvos de fake news por pessoas que nem evangélicas são, pessoas que vieram a mentir em relação à minha pessoa, tá? E a gente tem que estar se explicando, se justificando por um pedido de prestação de contas. O que me chama a atenção, Evandro, é que nós fomos chamados de mafiosos. Nós somos uma máfia. Essa família Garbim é uma máfia, né? Eu quero acreditar, obreiros que foram formados pelo pastor João Londrigui, não que foram formados há 3 anos atrás, obreiros que foram formados pelo pastor João Londrigui, pessoas que têm realmente respeito pela igreja de Caxias do Sul. Nós não somos uma organização criminosa, nós somos uma organização religiosa. Nós precisamos resgatar a nossa igreja de volta. Aquilo que fizeram com a nossa igreja nesses últimos 3 anos, nós precisamos resgatar a nossa igreja de volta. Infelizmente, fake news que foram pagos, tá? Por páginas, para serem postados em páginas, e que nós recebemos o conhecimento, vão ter que responder judicialmente. Aqueles, Evandro, que entraram com fake news contra a nossa vida, que nos estão nos ameaçando, que estão armados na porta da matriz, terão que responder judicialmente. E sabe por que isso? Porque nós emprestamos a nossa voz, Evandro, emprestamos o nosso rosto, nós não nos escondemos em nenhum momento. E eu quero pedir encarecidamente, assim como o Evandro pediu, irmãos, nós não conseguimos nem chegar próximo às igrejas, porque temos que estar olhando para a direita, para a esquerda. Minha casa hoje está tomada de câmeras, porque nós não temos mais segurança. Sabe por quê, irmãos? Porque estamos pedindo prestação de contas. Por quê? Eu preciso de prestação de contas? O Evandro precisa? A igreja de Caxias do Sul precisa saber o que está acontecendo, os empréstimos que foram feitos, senhor presidente. Onde é que o senhor colocou o dinheiro? O terreno que foi vendido, primeiro por um valor, segundo por outro valor, onde é que está esse valor? Presta contas. Se não prestaram contas até agora, será que tem alguma coisa errada aí? Será que tem alguma coisa por baixo dos panos que a gente não sabe? E assim, alguns obreiros continuam questionando sobre a rede social, mas foi só através da rede social que eles ficaram sabendo de algumas coisas. Então, por gentileza, caia na realidade. Por gentileza, obreiros do Senhor, entendam uma realidade. Vocês só estão sabendo de algumas coisas através das redes sociais. André, eu quero encerrar parabenizando a nossa mesa convencional, que no dia de ontem, deixa eu ver aqui que dia foi, dia 18 de julho, esteve em Campo Bom e empossou um novo pastor ali em Campo Bom, ainda que de forma interina, retirando o pastor atual, porque são muitas as acusações que pesam sobre este pastor atual. Então a convenção realmente tomou uma providência bastante importante para a igreja de Campo Bom, e agora a igreja ali vai poder respirar de uma outra maneira. Os irmãos com certeza vão se unir para conseguir devolver àquela igreja a capacidade que ela tem de evangelização, de trabalho e o respeito que a Assembleia de Deus gozou durante muitos anos em todas as regiões do país. Então Deus abençoe a igreja de Campo Bom, os prezados irmãos, bem como
a mesa diretora que está fazendo valer o voto que receberam e também a confiança que receberam. Já começaram a fazer um grande trabalho aqui no estado do Rio Grande do Sul e a gente acredita que isso não vai ficar só em Campo Bom. Haverão de fazer grandes coisas mais. Para quem disse, né, Ivan? Para quem disse que a mesa convencional, a atual, que graças a Deus foi eleita há poucos dias atrás, e quem disse que às vezes estava todo mundo meio embolado, que era todo mundo meio que estava junto, farinha do mesmo saco, tá aí a resposta. Tá aí a resposta. Parabéns na pessoa do pastor Geraldino, na pessoa do pastor Joel Michel, pela atitude, os demais membros da convenção que não se sentiram coagidos e ameaçados e com medo de uma família ou de uma pessoa que parece ser o dono da igreja. E se não são farinha do mesmo saco, que continue desta forma. Exatamente. Porque essa foi a impressão realmente que o estado do Rio Grande do Sul tinha, mas estão provando que não é bem assim. Então, por gentileza, continue trabalhando, se esforçando para que as coisas de Deus possam acontecer e para que realmente, após esse concerto do altar, então Deus possa derramar sobre nossas vidas um grande e extraordinário avivamento. Na condição de presbítero da Igreja Assembleia de Deus, eu estou convocando a igreja. Estou convocando irmãs do círculo de oração, obreiros sérios, jovens, adolescentes, você que é uma criança, mas que já sabe orar. Vamos orar, vamos clamar. Tire um dia dessa semana você fazer um jejum. Faça de meio-dia esse jejum, mas faça em prol de uma limpeza espiritual na Assembleia de Deus, em Caxias do Sul, no estado do Rio Grande do Sul. Mas especifique para Deus: Senhor, eu estou orando, estou consertando o meu altar diante do Senhor, porque eu preciso que a Assembleia de Deus de Caxias do Sul receba da parte do Senhor um despertamento e uma limpeza profunda. Tudo aquilo que a mão humana não puder fazer, que a mão de Deus faça e que Deus arranque com raiz e tudo, para que realmente a gente possa respirar e respirar com qualidade. E que toda essa baderna que a gente está vivendo hoje cesse, essa prestação de contas venha de fato à tona, a gente possa realmente entender o que aconteceu nesses 3 anos e o porquê que isso aqui a gente não consegue realmente fazer com que estas 20 páginas sejam respondidas, coisas simples, porque era para ter a gente isso é aqui. Acusado, né, Evandro? Porque era para ter isso aqui muito simples, é muito simples. A resposta 1, resposta 2, nós já mostramos em outro vídeo as provas que a gente tem, mas nós estamos aguardando então que a igreja faça isso. Então nós desejamos realmente que esse vídeo alcance a sua vida e a sua família, você possa compartilhar e você realmente atenda esse pedido, esta convocação divina. Dobre seus joelhos, clame, ore a Deus, faça a sua parte para que Deus possa fazer a parte dele. Creio que é um novo tempo na nossa cidade. Sentimos já ares diferenciados de ver a mão de Deus agindo. Né? Volto a dizer aqui, nós não temos nada contra a pessoa do pastor presidente, da sua família, diferente daquilo que temos ouvido e que tem chegado aos nossos ouvidos, é lamentável que temos ouvido, mas queremos dizer uma coisa: pastor presidente, preste contas, porque o senhor tem um dever, o senhor, a diretoria da igreja, para prestar contas à Assembleia de Deus em Caxias do Sul. Com Deus a história é diferente. O acerto com Deus é outra história. Mas enquanto estivermos aqui, queremos a prestação de contas. Queremos a prestação de contas e merecemos a prestação de contas. Os irmãos que ajudaram a construir essa cidade, a igreja desta cidade, merecem. A igreja merece. Os obreiros de cabelo branco, Evandro, que já estão jubilados, pastores que já foram jubilados, merecem o respeito que temos por esses homens que hoje estão passando mal, Evandro, por saber do que está acontecendo com a nossa igreja. Se posicione. Obreiros hoje que tem nos chamado para conversar e tem dito assim: irmã Andréia, nós temos medo dessa família, nós temos medo deles, mas quero dizer uma coisa: quem te sustenta é Deus. Obreiro que recebe valores da igreja, quem te sustenta é Deus. Foi Deus que te manteve até hoje de pé, meu irmão. Foi Deus que até hoje manteve a comida no prato e na mesa dos teus filhos. Foi Deus que até hoje não deixou faltar o pão de cada dia. Foi Deus, não foi família nenhuma dessa cidade. Não foi obreiro nenhum. Foi Deus que te sustentou. Não tenha medo de botar a cara para fora e dizer: olha, nós queremos prestação de contas também. Precisamos que o presbitério da igreja, que os ministros da casa de Deus se posicionem e digam: queremos a prestação de contas. Não pela família Garbim, porque nós só somos aqui, Evandro,
instrumentos na mão de Deus. Poderia ser você ou qualquer outro que tivesse coragem de vir aqui falar como estamos fazendo. De botar a cara a tapa. De estar aqui, hoje sendo ameaçados de morte, que temos que sair olhando para a direita e para a esquerda. Eu vou pedir a você, obreiro, que anda armado na matriz. Você tem uma alma, meu irmão. Você tem uma alma. Olha o que você está fazendo. Você vai perder o teu ministério para defender o indefensável. Não faça isso. Nós já mostramos muitas provas aqui, informações, documentos que temos aqui em mãos, que não foram forjados, que não é fake news. Viemos a público a falar com você. Então, assim como o Evandro disse, eu quero reiterar aqui. Irmãs do Círculo de Oração, mulheres que têm me ligado e têm dito, Andréia, estamos orando. Continue orando. Deus vai limpar a nossa igreja. Vai fazer uma limpa na nossa igreja. Se a sua líder do Círculo de Oração está com medo, ou ela tem algo a esconder, faça você a sua parte. Porque nós sentimos muita falta, viu, líder do Círculo de Oração? A senhora que era tão amiga, a senhora que é uma mulher de uma fala tão serena, pessoa tão educada, uma pessoa de uma conduta tão ilibada que muitas vezes me encheu de orgulho. E eu perguntei de onde tiraram essa mulher, uma pessoa com uma conduta tão bonito de lhe ouvir. Onde a senhora está? Onde está a sua equipe? Onde está como é que chama aquela equipe de ouro, né? Onde está a equipe de ouro, né? Que até agora não ligaram para dizer, estamos orando por você. Você está sabendo, a minha esposa agora está proibida de cantar hinos da harpa. Você vai ligar para ela, querida irmã, ou equipe de ouro? Vocês vão ligar para ela e dizer, olha irmã, nós estamos orando por você. Está errado isso que estão fazendo. Você, líder de jovens, que foi chamado para liderar uma nova geração, deixou um vácuo. Você deixou um vácuo, porque você não está comparecendo como um líder. Como os demais que observam para você vão se espelhar? O que eles esperam de um líder? O que um subordinado espera de um líder? Você que formou tantos obreiros, mas agora está calado. Você que é líder de congregação, você que é pastor distrital, mas agora se encontra calado, acuado. O que a igreja espera de você? Porque esses dias vão passar, essa história vai passar. O Covid vai passar, esse governo vai passar, essa administração vai passar, mas a história está sendo escrita. Então, a palavra não vai passar. A palavra não passa, mas você vai ter que prestar contas um dia pela história que você está escrevendo. Então nós aguardamos, tá bom? Vocês têm telefone, vocês têm WhatsApp, vocês têm o Messenger, alguns de vocês sabem onde a gente mora. Por gentileza, só não venham nos matar. Por gentileza, não venham nos matar. E se acontecer, Evandro, nós temos os registros, tá? Das pessoas que fizeram isso. Temos o áudio, para lembrar que nós temos o áudio gravado de quem ligou ameaçando o Evandro, certo? Nós temos as pessoas que fizeram fake news. Só que o que nós não estamos fazendo? Nós não estamos divulgando, nós estamos tentando preservar essas pessoas, tá? Estamos preservando nomes, estamos preservando locais, estamos preservando a pessoa, porque nós não queremos que isso se torne uma coisa pessoal. Está se tornando de lá para cá, mas não daqui para lá. Mas, Andréia, nós vamos encerrar então, agradecendo aos nossos irmãos que estão orando, que estão nos ajudando, obreiros, que já leram a petição. Você que não leu, por gentileza, faça a leitura. Não seja omisso. Por favor, um obreiro. Olha, eu fico pensando, mestre, 45 dias o senhor não leu 20 páginas de uma petição, mestre. E quis dialogar comigo sobre a petição, mestre. Quase dá para decorar essa petição. Por gentileza, senhor advogado, não tente defender. Se você não leu 20 páginas. Por favor. Não acredito que seja por preguiça. Não venha debater. Se você não leu, faça assim. Mostre diante de Jesus. Diante da igreja, a igreja não vai ter essa noção. O que me chama atenção Mas diante de Jesus, mostre que você é sério. Mostre que você é sério diante de Jesus. Pegue essa petição e leia de verdade. Leia, por favor. Depois você vem e a gente conversa sobre isso. Evandro, o que me chama atenção, e depois a gente encerra, é que muitos dos obreiros que hoje, né, em áudios, não, pastores, estamos juntos, vamos orar. Né? Está família. E depois nos procuram dizer assim, vocês têm razão, irmão André. Vocês têm razão, irmão Evandro. É isso aí, vocês estão certos. Tem que pedir prestação de contas, está tudo errado mesmo. Mas lá na outra condição, estamos juntos, pastor. Conta comigo. Se puder aumentar meu salário, aumenta, pastor. Embora alguns pastores mereçam esse tipo de obreiros ao lado, sabe por quê? Porque vocês não querem ouvir a verdade. Eu aconselho alguns pastores durante muito tempo. E depois esses pastores caem exatamente na rejeição do conselho. Eu já fiz parte de conselho pastoral.
aconselho. E às vezes ainda tiro o meu tempo para aconselhar ainda alguns pastores. Eles vão lá e fazem por birra exatamente o erro. E depois eles pagam pelo que eles fizeram. E está acontecendo hoje. Pastor, estamos aqui, estamos juntos, mas depois, né, só Deus sabe. Então, vamos fazer uma oração, André, agradecendo, orando também pela convenção, pela mesa convencional, a nova diretoria, os obreiros do Estado do Rio Grande do Sul. Esse vídeo vai circular. Nós não pagamos, é pulsionar que chama, né? É, pulsionar. PR. Nós não pagamos, nós não pulsionamos. Nós não pulsionamos os nossos vídeos. Nós apenas deixando que os nossos irmãos compartilhem. E nós temos aí 30 mil visualizações dos nossos vídeos, tá bom? Então nós vamos orar e pedir a Deus que faça um milagre. Não esqueça da nossa convocação. Em nome de Jesus, faça a sua parte. Pai bendito, em nome de Jesus, nós oramos pelos nossos pastores que estão doentes, Senhor. Aqueles que estão com Covid-19 e também os irmãos, ó Pai, que acabaram sendo infectados por essa doença maligna, Pai. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos que curam e que libertam. Que eles possam testemunhar, dizer que o Senhor deu para eles a vitória. Também essa pessoa que está enlutada, essa pessoa que está triste pelos acontecimentos da sua vida pessoal e cotidiana. E essas pessoas que perderam o emprego, esses empresários, ó Pai, que estão preocupados. Alguns até já fecharam as portas de suas empresas e seus negócios. Esse autônomo, meu Deus, que precisa de ajuda, Pai. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia do nosso governo. Tenha misericórdia também dos nossos pastores que estão na ativa trabalhando. Te agradecemos, ó Pai, pela mesa convencional. O grande milagre do Senhor aconteceu, Pai. E esta mesa convencional agora já está trabalhando, fazendo a sua parte, obedecendo a voz do Senhor, a voz do Teu Espírito. Que eles sejam homens fiéis, guerreiros e que eles sejam poderosos, ó Pai, nesta batalha. Eu te peço em nome de Jesus, ajude também nossas irmãs do círculo de oração, nossos obreiros, ó Pai, pessoas que estão pedindo uma prestação de contas. Também o nosso pastor presidente, Pai, que ele tenha lucidez, Senhor Deus, nesta hora que ele está passando, juntamente com a sua família, juntamente com a diretoria, que este homem, Pai, seja perdoado pelo Senhor e ele possa, Pai, usufruir das bênçãos celestiais sobre a sua vida, que no arrebatamento da igreja nós estejamos todos juntos, Pai, até esse que nos ameaçou de morte, Pai, que ele seja perdoado e que ele se arrependa, Senhor Deus, e que ele possa, no dia do arrebatamento, estarmos todos juntos abraçados, Senhor Deus, entrando nas mansões celestiais para as bodas do Cordeiro. Guarde, Pai, os nossos líderes, a juventude, os adolescentes, as crianças e faça-nos prosperar. Que tudo isso se resolva de forma pacífica e ordeira e a glória do Senhor repouse sobre as nossas vidas. Pedimos ao Senhor as bênçãos e as vitórias. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua família.